Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Hoje irei resolver com vocês uma questão da prova de escrevente do TJ São Paulo de 2015. É a quarta aula de uma série de 10 e vamos ver aí o probleminha que nós temos hoje. Considere as seguintes figuras de uma sequência de transparências todas enumeradas. Então vamos lá, transparência 1, 2, 3, 4, 5, ok. Na referida sequência, a transparência 6 tem a mesma figura da transparência 1. A transparência 7 tem a mesma figura da transparência 2. A transparência 8 tem a mesma figura da transparência 3. E assim por diante, obedecendo sempre essa regularidade. Dessa forma, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, tem-se a figura, vamos lá, um probleminha aí de sequência, de regularidade. Perceba que nós temos aqui um pentágono, né, e ele demarcou aqui em cada um deles um triângulo, em que um dos lados é o lado do pentágono e o vértice oposto desse lado é o centro dele aqui, certo? Então tá a posição 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ok. Segundo o enunciado, a transparência 6 ela é idêntica a 1, a 7, a 2, a 8, a 3 e assim por diante. Bom pessoal, com isso nós vamos aqui definir a lógica dessa sequência, né? Percebe que se eu continuasse escrevendo as transparências, a próxima aqui embaixo seria a 11ª, que seria igual à sexta, que seria igual à primeira. A 12ª seria igual à sétima, que é igual à segunda. E assim por diante, né? Vou preenchendo aqui a tabela até encontrar os elementos que eu estou procurando. O problema, pessoal, é que eu preciso do 113º elemento e do 100º6º elemento. Então, haja rascunho, né? Imagina que a gente vá escrevendo essa lista de número até chegar nesses caras aí, nós vamos levar um bom tempo, e tempo é o que nós não dispomos. Então vamos aqui identificar a regularidade dessa sequência aí para nós podermos trabalhar aí de uma forma efetiva e segura, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que você pode observar nesse tipo de sequência é que ela é uma sequência periódica, né? Ela tem um ciclo. No caso aqui, esse ciclo ele é composto de 5 elementos e esse ciclo ele vai se repetindo ao longo da sequência, né? Então, de 1 até 5, de 6 até 10, assim por diante. E o interessante é que na forma com que eu marquei ele aqui, você vai observar que numa coluna, para eu andar para a linha de baixo, eu vou somar 5, né? Da transparência 1 mais 5 são 6. Se eu continuasse aqui, 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16, e assim por diante. Então eu sei que todo mundo dessa primeira coluna seria igual a 1 mais um múltiplo de 5 aqui. A mesma coisa na coluna 2 aqui, olha, veja que a transparência 7 eu obtive somando 5 a transparência 2. A transparência 8 somando 5 a transparência 3 e assim por diante. E para a gente resolver esse probleminha de uma forma bem prática, eu separei aqui uma lousinha onde eu vou fazer alguns cálculos. Daí eu separei aqui a primeira coluna que estava na transparência anterior. Então, transparência 1, 6, 11, 16 e 21. Percebe que essa é uma sequência que tem um ciclo formado por 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí o próximo ciclo tem outros 5 e assim por diante. Então, vamos lá. Tá aqui. Eu peguei aqui a transparência 6, né? A sexta figura. Dividir por 5, que é o tamanho do ciclo, a divisão vai dar 1 e o resto dessa divisão é 1. Ok, pessoal? Se eu pegasse aqui um outro elemento dessa coluna, eu justamente peguei o próximo aqui, o 11º aqui, dividir por 5, vai dar 2, né? 2 vezes 5 são 10, para chegar em 11, faltou 1. A mesma coisa com o próximo elemento, 16 dividido por 5,
vai dar 3, né? 3 e 5, 15. Para chegar em 16, faltou 1. Perceba que em todas as divisões que eu realizei aqui por 5, os elementos dessa coluna, né, eles deixavam o resto 1 na divisão por 5. Olha só, resto 1, resto 1, resto 1. E você poderia continuar, né, para testar, né? 21 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5 são 20 e sobra 1. Bom, para pensar um pouquinho mais sobre o assunto, eu peguei uma coluna ali, eu peguei a quarta coluna, a coluna da transparência 4. E fiz o mesmo procedimento, já que é uma sequência de ciclo com comprimento 5, dividir por 5. Então 9 dividido por 5 vai dar 1 e resto 4. Olha só, pessoal. 14 dividido por 5 vai dar 2 e o resto também é 4. 19 por 5 vai dar 3 e o resto é 4. Daí nós podemos dizer que o resto dessa divisão, da posição por 5, ela vai me dizer onde está a transparência que eu estou procurando. Então, por exemplo, olha só, eu deixei arrumadinho aqui. A primeira transparência é a figura das divisões que deixam resto 1. A segunda, resto 2. A terceira, resto 3. A quarta, resto 4. Toma cuidado com a última. A última, ela deixa resto 0. Percebe que a divisão é por 5. E quais são os possíveis restos na divisão por 5? Você pode ter resto 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, a última coluna aqui, pessoal, ela é formada por múltiplos de 5. Por isso que deixa resto 0. Então, eu coloquei uma lousinha aqui para a gente fazer um pouquinho de conta, olha só. Eu estou procurando aqui o centésimo décimo terceiro elemento dessa sequência. Então, dividindo por 5, vai dar 22 e o resto é 3. Opa! O centésimo décimo terceiro elemento dessa sequência é esse cara aqui. O duocentésimo sexto elemento dessa sequência, 206 dividido por 5 é 41, que deixa resto 1. Então, o duocentésimo sexto elemento é igual a esse. E o enunciado diz o seguinte, né? Dessa forma, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, tem-se a figura. Então, aqui eu já deixei pronta a figura 113 e vou sobrepor aqui a figura 206, obtendo esse formato aqui. Bom, para ficar mais fácil, eu destaquei aqui as alternativas e nós vemos que essa equivale ao item A. Então, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo aí.